infelizmente, muitas pessoas têm o Espírito Santo, creram em Jesus Cristo, confessaram, né, Jesus Cristo com a boca, estão buscando, né, seguir a Deus, mas não conhecem a pessoa do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala assim lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. E uma das coisas que faz mais a gente perecer é a falta da consciência de que o Espírito Santo está conosco. Porque quando nós temos a consciência de que o Espírito Santo está conosco, nós sabemos, e nós entendemos, e nós começamos a viver a presença dele conosco, ele é o suficiente. Porque nós temos a consciência de que nós não vamos ficar sozinhos. Nós temos a consciência de, independente da tempestade que nós estamos passando, independente das tribulações que nós estamos passando, ele está conosco para nos ajudar, ele está conosco para nos guiar em toda a verdade, ele está conosco para não deixar nós ficarmos enganados, para não deixar nós ficarmos confundidos, para não deixarmos nós ficarmos abalados. Porque ele está conosco. A presença dele precisa ser desenvolvida em nós ao ponto de ele ser suficiente na nossa vida. Mesmo que percamos tudo, mas que não percamos a presença, a consciência da pessoa do Senhor, do Espírito Santo conosco. Porque o Espírito Santo, ele é o selo de entrada no céu. Nós só iremos entrar no céu, nós só iremos morar com Deus com esse selo. E o selo é quem? É a própria pessoa do Espírito Santo. Por isso, a pessoa do Espírito Santo é algo tremendo na nossa vida. É a maior recompensa que nós podemos ter aqui na Terra. É a maior recompensa. Quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, nós temos paz. Quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, nós temos alegria. Quando nós temos a comunhão com o Espírito Santo, o tempo todo, ele está nos ensinando. Em toda situação da nossa vida, ele está nos ensinando algo. Ele está nos guiando em algo. Ele está falando algo para nós porque ele quer nos ensinar. Ele quer fazer com que cada dia mais nós possamos parecer mais com Jesus Cristo. E assim ele vai nos guiando, ele vai nos ensinando. Lá em Atos, capítulo 5, versículo 32, fala assim: ora, nós somos testemunhas destes fatos, como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que são obedientes a ele. Aqui fala: o testemunho dos apóstolos era dirigido e confirmado pelo Espírito Santo, que convence o mundo mediante a palavra e é concedido a todos que correspondem ao amor e ao convite de Deus com obediência que vem pela fé. A obediência a Deus, ela vem apenas pelo meio, pela fé. É a fé. Quando nós, pela fé, obedecemos a Deus, nós temos o quê? O Espírito Santo. Ele é concedido àqueles que obedecem a Deus pela fé. Então, é isso que o Senhor quer que nós, nesse momento, nós busquemos buscar esse secreto com Deus, porque nesse secreto nós vamos desenvolver um relacionamento de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Porque essa pessoa do Espírito Santo, ela vai nos mostrar quem somos nós em Cristo Jesus. Ela vai nos mostrar como o Senhor nos vê, como Deus, o Criador do universo, nos vê. Ele vai nos guiar em toda a verdade. Lá em João, diz assim, lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o próprio Jesus Cristo diz assim, versículo 25 e depois 26, diz assim: esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, aqui fala advogado, algumas versões falam conselheiro, outros falam ajudador, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. O Espírito Santo é concedido para aqueles que pela fé obedecem a Deus, pela fé, pela fé. Então o que nós precisamos? Nós precisamos ter a consciência do Espírito Santo. Como eu vou desenvolver essa consciência? Primeiro, como está escrito lá em Mateus 6:6, fecha a porta do seu quarto, começa a buscar o seu Pai em secreto, começa a orar o seu Pai em secreto, e o seu Pai em secreto te irá mostrar, ele irá te revelar o Espírito Santo, ele irá você começar a buscar, você vai começar a ter intimidade com a voz do Espírito Santo. E essa intimidade com a voz do Espírito Santo irá te sustentar, irá te dar força, irá te ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Você vai entender que você não está sozinho, independente da situação que você esteja passando, independente da rejeição, da injustiça, independente da tempestade, independente dos desafios, você vai compreender e você vai viver a experiência de entender que o Espírito Santo de Deus está com você e ele te ajuda. O Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso, ele tem me ensinado toda a verdade sobre mim, sobre as pessoas, sobre o mundo. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado a como criar minhas filhas. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado como ser uma esposa. O Espírito Santo de Deus tem me ensinado como ser uma serva de Deus. O Espírito Santo tem me ensinado como ser uma amiga. O Espírito Santo tem me ensinado como ser uma filha. O Espírito Santo tem me ensinado tudo, tudo. E tudo aquilo que ele tem me ensinado tem me feito cada dia mais parecer com Jesus Cristo, cada dia mais. E eu sei que isso é um processo que vai toda a minha vida. Por isso, a presença